Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Bom, mais um vídeo aí do backtest do operacional do Ogro, tá? Para day trade. A gente está fazendo esse backtest aí no dólar, né? Uma coisa que às vezes é legal a gente dar uma olhada no dia anterior, né? Fez essa alta aqui bacana, ó. Fez uma boa alta aqui, depois corrigiu, depois ficou lateralzinho no finalzinho, né? Às vezes quando a gente traça um fibo, ó, até o topo, deixa eu ver se esse topo não era alvo daqui. Ó, vamos lá no topo, ó. Tu vê que depois quando ele corrigiu, ó, ele corrigiu até onde, ó? Até os 50%. Quando o preço ele abre na retração do fibo do dia anterior, tá vendo? Ó, a gente botou da mínima à máxima, isso é básico. A gente tem a ideia de procurar esse preço aí, trabalhar dentro dessa faixa de gás aí e definir para onde ele vai, se ele vai para cima ou para baixo, e vir buscar ou o fundo do dia ou o topo do dia anterior, né? Então isso daí é uma ideia, né? Então por enquanto, média de 200 inclinada para cima, média de 20 vermelha já virada para baixo, média de 8 cruzou de 20 virada para baixo, tá? Isso aqui é a típica zona de armadilha, que evita esse trade nessa região, tá? Então, entre a média de 20 ali e a média de 200, é uma zona de armadilha que a gente tenta sempre buscar e esperar um pouco para ver para onde o mercado vai, ó. Agora, repara aqui embaixo, ó, olha o tamanho desse volume, dessa barra, tá? Olha os volumes das barrinhas anteriores, ó, tá vendo? Ó, da consolidaçãozinha, né? Um volume grande. Então, assim, já mostra que o mercado está começando aí bem vendedor, né? Algumas possibilidades, mas a gente tem que esperar um pouco mais, tá? O ideal aqui, vamos traçar duas possibilidades, tá? Claro, perdendo aqui esse fundo aqui, ele pode estar dando venda. Claro que ele teria que fechar pelo menos abaixo da média de 200 para isso, né? Mas pensando em fibo, ó, se ele perde aqui esse fibo, a tendência, mesmo que ele fique lateralizando, faça algum pullback, ele vir buscar esse fundo aqui embaixo, tá? Se ele romper aqui para cima, acima desse fibo, dessa retração aqui, né, da faixa de Gaza, ele tende a buscar lá em cima, tá? Basicamente é isso. Agora, quando ele está acima da média de 200, o que é o ideal aí? O ideal é que a gente veja essa média de 200 aqui e que o preço ele faça um impulso, uma correção acima da 200 para ir embora. Então, e a média de 20 ela esteja por aqui por baixo, já de 8 também ela vai embora, tá? Agora, quando ele está na média de 200, o ideal é você esperar o trade, tá? Então, o que ele poderia fazer aqui? Ele poderia, já que ele está inicialmente vendedor, ele poderia perder esse aqui, fazer um pullbackzinho na 200 e vir embora, ou ele fazer um pivô contra, fazer um pullback e ir embora para cima, tá? Então isso a gente tem que estar ligado. Esse início de mercado é sempre bem volátil, bem perigoso. Para alguns setups, tá vendo? Ele está fazendo uma regressão à média e no 50%, tá vendo? Esse tipo de trade, ó, por exemplo, tem gente que aqui nessa mínima violando para baixo aqui, perdendo, ele já entraria vendido, com stop no máximo aqui, tá? Tem gente que se perder essa mínima aqui, ó, do dia, já entra vendido também, com stop aqui na máxima, no topo, tá? Então, inicialmente, as médias de 20 por cima e da 8 por baixo, tá me indicando venda, né? A coloração do Tabajara no candle também tá me indicando venda. Só que eu tô nessa zona aí da 200, que é uma zona perigosa, tá? Melhor dos mundos é a gente esperar um pouquinho mais, tá? E aproveitando e lembrando, pessoal, quem está gostando da série, quem está curtindo, quem está achando que está sendo proveitoso essa visão, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, dar seu comentário, ativar o sininho aí para você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo, tá? E dar essa força pra gente continuar aí crescendo e ajudando mais pessoas, tá bom? Então, a ideia do canal é essa daí, é aproveitar, né, os meus estudos, meus aprendizados e passar para frente aí para a galera também para poder ajudar, beleza? Então assim a gente se ajuda. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Nesse rompimento aqui desse 3, ele daria uma venda para setup de correção à média. Mas o Ogro ele não opera esse tipo de situação, tá? Então a gente teria que esperar aqui necessariamente aqui um pivô. O que às vezes acontece, isso acontece no projeto direto, às vezes até motivo de algumas tretas, é que, por exemplo, o Tabajara
ele está dizendo que é venda. Eu só posso procurar venda. Por quê? Porque o candle de tendência ele está vermelho e o de correção, no caso aqui do repique, né, que é esse retorno à média, ele está branco. Ou seja, ele está ainda em tendência de baixa, né? Agora, quando essa média aqui deu uma coloridazinha de verde, tá vendo? Se ele rompe aqui, tá vendo? Desse jeito que ele está ficando, aí eu já posso começar a pensar numa compra. Aí o que eu poderia fazer aqui? Ó? Poderia vir da mínima até o topinho, entendendo que ele está fazendo uma perna de impulso, tá vendo? Ó? Uma perna de impulso. Principalmente se essa média ficar verde, ele posso esperar aqui uma correção até os 50%, ou até o 61.8, que é até melhor, para poder ele buscar lá em cima. Aí ele já fez uma barra elefante, uma barra de força, tá vendo? Para quem opera aí com outros setups, né? Ele fechando assim, virando essa média para cima, ele daria entrada aqui, tá? E quem opera setup de barra elefante também daria entrada se ele fechasse lá em cima, né? Bom, por enquanto agora sim, ó. Candle ficou verde, média verde, ele fechando, deixando a média desse jeito, tá vendo? Já começa a procurar compra, tá? Não quer dizer, isso é importante, ó, acabou, fechou, tá vendo? Ele fechou, mas ele fechou devolvendo, ó. Fechou abaixo da média, então ele coloriu aqui branco, tá vendo? Se você faz uma entrada antecipada, poderia ter acontecendo o que agora? Você sofrendo um calor, né? Além de você ter entrado numa compra que seria antecipada, você também não tinha onde colocar stop. Tu colocaria stop aonde? Então, quando a gente começa a ideia de FIBO, a ideia de uma análise técnica, é você entender o seguinte, não basta eu entender que eu posso comprar, eu tenho que entender se eu comprar, aonde estaria o meu stop e aonde estaria meu alvo, para saber se vale a pena. Se fosse certeza, pessoal, que toda vez que o candle ficasse verde, comprar daria certo, ninguém iria fazer outra coisa. E você iria comprar e esperar. Não teria que ter stop, não teria que ter uma margem na corretora que isso fosse suficiente para a quantidade de contratos pela volatilidade. Então você poderia entrar tranquilo. Tá? Então o que existe é probabilidade. Então, estando o candle aí, os fechamentos acima da média de 20, acima da média de 9 ou de 8, você tendo aí a tua média maior alinhada também de acordo com a tendência, e você tem um pivô, você tem uma figura, você tem um movimento que te dê aí minimamente uma ideia de impulsionamento, de correção, um ponto de stop e tudo mais, aí você vai entrar. Então eu não posso, por exemplo, agora está vermelho e branco, então aqui seria venda. Eu poderia vender aqui nesse ponto? Tá? Então, por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia, ele fez aqui um impulso, tá vendo? Ele fez uma correção à média. Então, nesse fundo aqui, ó, ele poderia ter sido uma venda, ó, perder nesse fundo. Com o stop, ó, lá em cima. Poderia. Porque seria uma sombra superior, né? Que entende que o mercado ele tentou romper a máxima aqui desse fechamentozinho de ontem, desse último candle, e não teve força para isso. Então, mostra sim força vendedora. E agora a diferença é o seguinte, que daqui, ó, para o meu stop são 11 pontos, e para a média de 200 são 13. Então, mais ou menos 1 para 1. Até valeria a pena, né? Não seria ruim. Eu só não teria como projetar aqui nada, porque eu vou projetar o quê? Não tem nada formado ainda. Tá? Então, esse ponto é difícil, tá? Então, a gente tem que realmente esperar que haja aí um impulso, uma correção, né? Para a gente poder tentar ver alguma coisa, tá? Eu sempre procuro tentar visualizar isso aqui, ó, impulso, correção, impulso para cima, impulso, correção, impulso para baixo, tá? Eu sempre procuro visualizar isso daí. Às vezes esse impulso, correção, ele pode acontecer com 3 candles, por exemplo, isso aqui. Então houve um impulso, houve uma correção. Perdendo essa mínima aqui, poderia ter dado venda. Então seria quando você vê 3 candles, agora não que ele já ficou verde, ó. Então, quando você vê 3 candles assim, ó, você poderia estar vendo isso aqui, ó, impulso. Ele fez um impulso até que esse fundo, na verdade, ó, fez uma correção. Ele poderia estar fazendo isso aqui. Então, na verdade, você pode ver, principalmente quem opera candle grande, tá, pessoal? Agora, olha só. Primeiro pavio que ele deixou, essa sombra superior, indicou força de comprador. Segundo pavio, mostrando fraqueza também de comprador. Tá vendo? Ó? Não conseguiu fechar acima da média. Apesar de ter ficado aqui verdezinho, ó, fechou uma besteirinha acima da média. Agora repara bem. Olha o tamanho do volume.
E esse que é o problema. Olha o volume dessas compras, ó. Tanto desse candle agora, quanto desse outro candle que tentou romper, tá vendo? São volumes muito pequenininhos, ó. Então, o mercado ele não está te mostrando que para compra ele está, vamos dizer assim, com essa vontade de compra. Ele está mostrando mais volume de venda aqui, tá? Tu vê que o maior volume, apesar desse aqui ter tido bastante volume também, esse candle de retorno, né? Esse aqui foi maior. Então agora, olha só. Agora ele está indo lá, ó. Eu vou até já dar uma colocadinha lá em cima. Eu preferia aqui entrar o quê? Entrar comprado. Por que entrar comprado? Justamente pelo que eu estou falando. A média de 200 ela está lá embaixo, ó. A média de 200 está aqui embaixo. A média de 8 está aqui e a média de 20 está aqui. O que eu gosto muito quando acontece? Eu gosto muito quando acontece da média de 8, ela passa para cima. A média de 20, ela fica por aqui assim, ó, tá vendo? Por baixo da média de 8. E essa média de 200, mesmo que ela esteja distante, mas que ela tenha uma inclinaçãozinha. Aí é perfeito. Você tem a tendência de alta bem definida, tá? Agora, nesse caso aqui, é mais fácil essa média de 8 romper a 20 e desenhar a tendência do que a média de 8 vir romper a 200, a média de 20 vir romper a 200 para poder estar as três médias alinhadas, tá? Não quer dizer que eu vou ter que operar somente com as médias alinhadas, mas acaba sendo aí uma opção, né? Deixa eu tirar aqui um pouco esse zoom, tá? Como a gente está já num movimento próprio, ó, deixa eu só tirar aqui um pouco esses fibros que deu aqui uma sujada. Ó, repare bem, ele ainda está brigando na faixa de Gaza de ontem, tá vendo? Estão reparando isso? Bom, por enquanto nada a fazer, tá? Então, opa. Uma barra bem forte, né? Tá vendo? Ó, esse tipo de barra é uma barra de violência tão grande que dificilmente você ia conseguir entrar numa barra dessa, tá? Aí você pode falar assim, caramba, ela tem aqui alguma coisa? Quer ver? Eu poderia ver, vamos buscar aqui alguma coisa de venda, ó. Se eu pegar esse topo e esse fundo, tá vendo? Ele não fez retração, ele não fez uma retração aqui de pullback para essa descida. Só tirar essa cor aqui para a gente poder visualizar diferente isso. Tá vendo? Ele não fez, ó. Se eu pensar que talvez ele esteja vindo desse movimento maior, ó, aí tudo bem, aí ele poderia ter feito, ó. Impulso, correção, impulso, uma nova correção aqui no outro fibo, para derreter, para vir para baixo. Aí se ele estiver fazendo esse tipo de movimento, aí ok, aí eu posso estar buscando aqui um alvo, ó. Tá? Ou aqui, primeiro alvo, segundo alvo, tá? Em 5.194, poderia ser uma ideia, tá? Mas apesar de ser uma possibilidade, se eu vender essa barra, ó, voltou tudo, ó. O mercado tem dia que está bem arisco, ó, tá vendo? Voltou tudo. 9 pontos. Agora, se eu vender aqui esse fundo, por exemplo, ó o stop. 25 pontos de stop. Estaria dentro do meu gerenciamento. Meu gerenciamento é R$500 de stop diário, mas eu não posso entrar com esses R$500 de uma vez só. Eu sempre tento fazer o quê? Um gerenciamento de risco, tá? Então, seja lá qual for o valor. Então, no caso aqui agora, exemplo, tenho R$500 de stop diário, tá? Beleza. Se eu tenho R$500 de stop, eu preciso de ter duas operações de 250. Por quê? Porque se eu entrar na primeira operação de 250 e ela for loss, o que eu vou ter? Então, eu tenho uma segunda chance. Ó. Então, a primeira operação, loss. Eu tenho uma segunda chance para poder atingir o meu limite diário. Meu limite diário é esse aqui. Então, se eu tomei um loss nessa primeira, vamos dizer então aqui que na segunda operação eu tenha conseguido fechar num gain. Que seja de 250 ou não. Ou mais ou menos, enfim. Aí significaria que eu teria uma terceira chance de novamente arriscar os 250, porque eu tenho essa operacional. Eu tenho o meu limite máximo de R$500 por dia. Agora, se eu entrar na primeira operação com R$500, então o meu stop é de R$500, na primeira operação eu for loss, acabou meu dia. E eu não tenho muito o que fazer naquele dia, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos lá, vamos focar aqui no gráfico. Aqui, ó, a venda dessa barra aqui também poderia ter dado entrada, ó. Essa mínima aqui, tá vendo? Poderia dar entrada, mas olha onde está 200. Eu tenho muita dificuldade para olhar 200. Tá? Uma vez até o Ogro falou na sala assim, gente, vocês estão com dificuldade
de olhar 200 ou alguma média, tira ela do gráfico, né? Então é uma possibilidade, mas eu fico um pouco apreensivo em relação a 200, porque olha só, ela chegou na 200, jogou para cima. Chegou na 200, jogou para cima. Chegou na 200, jogou para cima, tá vendo? Chegou perto de 200, jogou para cima. Tá chegando perto de 200, jogou para cima. Então eu esperaria ela fazer um pivô a favor, tá? Um pivô aqui, ó. Um pivô, opa. Eu esperaria isso aqui, ó. Ou ela chegar na 200, fazer um pivô para cima, ou ela perder a 200 e fazer uma correçãozinha para poder continuar caindo. Porque aí ela estaria fazendo um pivô na 200, tá? Então, por exemplo, eu tenho o pivô que o preço vem de baixo, ele faz isso aqui, ele antes de chegar na 200, ele faz um pullback para poder romper. Isso é um pivô, tá? Ó, pivô pré-rompimento. Tem o pivô na 200, que ele rompe para cima, rompe para baixo e vai. E tem o pivô pós a 200, ó, que eu prefiro mais esse segundo aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria que esperar desenhar, tá? Então, infelizmente, a gente não tem o que fazer, tem que esperar. Quem opera gráfico maior de 15 minutos, 60 minutos ou 5 no caso, realmente demora mais, tá? Se eu tivesse aqui, ó, num gráfico de 2 minutos, às vezes a gente pode dar uma olhadinha no gráfico de 2, ó. Putz, esse gráfico de 2 também tá bem feio, ó. O gráfico de 2, o máximo que você pode, de repente, aí forçando um pouco a barra de tá vendo, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá vendo, ó? Perdeu esse fundo aqui, fez um topo duplo, tá? Aqui nessa região, topo duplo, tá? Pode estar vendo, de repente, isso, e aí desse topo duplo poderia vir até aqui embaixo. Mas, assim, é bem difícil, tu não vê pivô, tu não vê nada, tá vendo? Então, vou voltar lá para 5 minutos. Tá vendo? Ele está descendo, ele precisa de uma correção. Precisa de uma correção. Ó, tá vendo? Ele pode estar fazendo isso aqui que eu falei para vocês. Ó. Ó o desenho que eu passei agora para vocês. Ele pode vir aqui, fazer um pullback e voltar, ou ele pode romper e fazer um pullback e voltar. E agora aqui na faixa de gás. Ó. Agora é a hora da verdade. Tá? Se ele vai bater aqui e vai ficar nessa lateralização. Então agora tem que esperar. Mas agora eu já estou procurando venda de novo. Tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um fibo desse topo a esse fundo, entendendo que ele pode estar fazendo isso aqui. Agora ele já foi com um pouquinho mais de agressividade. Eita. Caramba, bem agressivo, ó. Aí já não é mais o pivô. Agora já é uma barra elefante, ó. Barra de 21 pontos. Como é uma barra elefante? A barra elefante você já visualiza o quê? Vamos lá, vamos dar aqui uma olhada, pra gente dar uma estudada. A barra elefante, você vai perceber o seguinte nela, que o tamanho dela, ó, o tamanho dela é maior do que o tamanho das barras anteriores, tá vendo? De 2,5 vezes, 3 vezes maior, tá? Então, beleza. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Uma outra coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, o volume, ó. Ela vai ter um volume muito maior comparado aos volumes anteriores. Uma outra coisa que eu vou ter que olhar. Agora, o problema da barra elefante que é um candle de força, né? É se é um candle de exaustão ou se é um candle de impulsão. É um candle aí que vai dar início a uma tendência, ele vai dar, né, início a um movimento. Então, esse candle aí a gente tem que identificar ele. Normalmente, quando esse candle ele sai de perto das médias, é um candle de ignição, né, que o pessoal fala. Aqui que seria isso aqui, ó. Entrou aqui na mínima, perdeu a mínima, é venda. Tá? Perdeu essa mínima aqui, é venda. Aí, o que eu teria que fazer em cima dessa barra elefante? Ó? Primeira coisa que eu faço é isso aqui. Eu boto essa ferramenta que eu ajustei para ver 1 para 1. Ó. Se ela pelo menos vai me dar aqui 1 para 1, ela teria que vir aqui. Aí, exemplo, eu jogo aqui um fibo nela e vejo se o alvo está... Primeiro alvo, segundo alvo. Ó. Segundo alvo dá exatamente aqui, né? De 1 para 1. Beleza. Tá? E agora eu tenho a minha escolha de contratos. Ó. Se essa barra tem 20 pontos e eu entrar nessa barra, meu stop está aqui em cima. Que seria bom porque é acima da 200. Agora, o preço ele poderia também fazer pullback ainda na 8 e na 20. Tá? Então é arriscado. Mas entendendo que eu vou fazer essa venda aqui, ó, dessa barra elefante, o que eu tenho que pensar? Quantos contratos? Então, se eu faço aqui, ó, 20
como é que eu faço, tá, pessoal? Cada um tem o seu jeito de fazer. Eu vejo aqui, ó, eu tenho R$500, eu divido por 2, para poder ter chance de fazer 2 trades. Então, R$250. Se eu tenho R$250 e o meu stop, inicialmente, ele tem que ser de 21 pontos, dá R$210, 220, arredondando. Então, eu não posso entrar com mais de um contrato nessa operação. Então, assim que eu calculo aí minha quantidade de contratos. Agora, se ele deixar um giftzinho aqui, desse tamanho, para depois ele perder, aí é diferente, eu posso fazer a entrada de gift. Lembra que a gente falou sobre a entrada de gift? Então, o que eu poderia estar vendo aqui? Algumas coisas, tá? Então, ele rompeu a faixa de Gaza, com uma barra de força. Então, um giftzinho depois dela pode me dar entrada, com stop no gift. Eu posso estar vendo um pivô aqui. Então, aí eu teria que esperar o quê? Ele fez uma barra vermelha, ele teria que fazer agora uma correção de barra branca, tá? Talvez até na própria 200, seria perfeito se ele fizesse. Porque se ele fizer uma correção na barra 200, vai significar o quê? Que vai dar tempo dessa 8 chegar e vai dar tempo dessa 20 chegar também. Aí ia ser lindo. Para quando ele voltasse aqui a cair, ó, ia ser perfeito, tá? Ó, agora já ficou um candle um pouquinho maior do que um gift, ó. 10 pontos, tá vendo? Já não é mais um gift. O gift é isso aqui, tá vendo? Ó, um candle bem pequenininho mesmo, ó. É um candlezinho de 6 pontos, um candlezinho de 4 pontos e pouco, tá vendo? Já não é um gift. Mas assim mesmo eu ainda poderia entrar nele aqui, tá? Eu vou colocar aqui um contratinho na venda, tá? Beleza. Ah, uma outra coisa que eu posso fazer também, que às vezes eu faço, é isso aqui, ó. Eu venho aqui em estratégia, personalizar. Você pode colocar por tique. Então, cada tique do dólar é meio ponto. Então, 10 tiques é 5 pontos, tá? Então, você pode determinar assim. Ou você vem aqui no real e você define. Então, o meu loss é 250. Então, eu tenho que botar um loss de 250. E o meu gain, vamos dizer, de R$500, buscando 2 para 1, tá? Exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu aperto aqui o Alt para venda, né? E deixo lá na mínima, tá? Então, significaria o quê? Que se ele perder aqui a mínima, eu estou entrando vendido. Só que o bacana é isso, ó. Repara bem. Com uma ordem, eu já coloquei aqui, ó, a minha entrada, o meu stop e o meu alvo. Porque muitas vezes o mercado, às vezes, ele pega a tua ordem rápido e dá uma pancada para cima, e como você vai, às vezes, fazer aquele outro método que é clicar e arrastar para cima para poder ajustar o stop, clicar e arrastar para baixo para ajustar o stop, quando a gente faz esse método, é pior. Porque você, às vezes, você não tem tempo de colocar o stop. Então, às vezes, quando você está trabalhando com ativo tipo dólar, com muita volatilidade, é legal você já ter esse stop já entrando já automático, tá? E aí, por exemplo, esse meu stop de 250, ele ficou acima do que seria o meu stop. Porque o meu stop não seria na barra, elefante aqui, ó. Então, o meu stop eu posso clicar aqui nele e arrastar para baixo. Já diminuir meu stop para R$220, tá? Então, isso eu posso fazer. Ó, deixou aqui uma barrinha feia, vermelha, uma barrinha que ela não é bacana porque ela não perdeu a mínima do candle anterior. Então já é uma barra vermelha que mostrou, os compradores mostraram uma certa força, né? Tá vendo? Agora nesse ponto, repara bem, aquilo que a gente falou lá atrás, ó. A média de 8 já rompeu a 200. Então ela pode vir aqui fazer um pullback nessa média de 8, tá vendo? Ela pode vir fazer um pullback na média de 8 antes de continuar caindo. E até mesmo na média de 20. Por isso que é muito perigoso você operar muito afastado dessas médias, tá? Mas beleza. Agora, uma barra elefante como essa, ela tem como é que se fala? Uma probabilidade de continuidade muito grande, tá? Quando ela vem das médias, né? Quando ela vem como barra de ignição, não como barra de exaustão. Quase pegou minha ordem. Quase pegou minha ordem. Olha aqui na lateral aquela ferramenta que eu gosto de deixar o livro visual. Não pegou minha ordem. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Ó o problema aqui, ó. Olha o problema aqui, ó, pessoal. Stop offset. Tá vendo aqui, ó? Eu não deixei meu stop offset armado, ó. Eu gosto de deixar um pontinho de stop offset, meio ponto, porque às vezes acontece isso. Ele passa com tanta velocidade, tanta agressividade, que ele não pega o teu preço. Agora eu vou ter que tentar entrar atrasado, ó. Então eu estou pagando, ó. Olha o problema agora, ó. A minha entrada era aqui, ó. Olha da onde eu entrei,
quantos pontos que eu estou devolvendo, ó. Eu estou devolvendo 7 pontos, R$70 eu estou devolvendo, porque eu entrei atrasado. E por que eu entrei atrasado, pessoal? Porque eu não estava com o meu stop offset aqui colocado, tá? Então a gente tem que sempre pensar nisso. Às vezes a gente fala assim, ah, mas poxa, a corretora, e isso e aquilo outro. Mas não, aconteceu foi isso, tá, pessoal? O stop offset aí que me pegou, beleza? Então, beleza. Agora vamos ver que eu posso fazer aqui um manejo, ó. Se eu descer aqui para essa barra branca, que já me dá um ponto de stop, daqui até a barra dá 135, 135. Aí assim que às vezes a gente faz uma ideia, tá, pessoal? Ó. 2 vezes 185. 370. Eu não tenho essa opção, tá vendo? De colocar mais um contrato para poder recuperar esse pedacinho que eu perdi. Então, se ele fizer aqui uma correção maior, agora na média de 8, eu posso até deixar meu stopzinho aqui e tentar uma entradinha por mais um contrato para poder tentar recuperar esse prejuízozinho que eu deixei aqui da entrada atrasada, tá? Agora, isso aí já é um operacional que é mais avançado, pessoal. Fazer preço médio já, quando você tem uma estratégia para isso, é legal. Quando não, você pode entregar tudo e devolver tudo, tá? Então, repare bem aqui, ó. Já deixamos um volumezinho aqui, tá vendo aqui o livro visual mostrando pra gente, que nessa região aqui já tem um stop posicionado, provavelmente. Então, eu já tô num ponto aqui bem confortável, tá vendo? O problema de você botar o teu stop exemplo aqui assim, ó, tá vendo? Pertinho, é que quando essas ordens elas são consumidas, como é um volume de ordem muito grande, seja de stop ou seja de compra, ela dá uma pancada com o preço para cima. E aí às vezes você perde aí esse como é que se diz? Esse teu stop, né? E você acaba sendo violinado, aí te pega no stop e vai embora, tá? Agora deixa eu ver aqui o que esse cara tá fazendo, cara. Deixa eu pensar aqui, será que deu um pivôzinho aqui? Ó, deixa eu até tirar aqui da faixa de gás, que agora já não me interessa mais. O movimento do dia já está acontecendo, ó, tá vendo? Eu acho que isso aqui ele tá visualizando isso aqui como um pivô, tá? Ó, se for um pivô, ele fez um impulso, uma correção e um impulso, tá? E ele pode estar agora fazendo o quê? Ó, um pullbackzinho na cabeça do pivô para continuar derretendo. Que seja isso, né? Então pode ser isso. Quando o pivô ele faz uma retração, isso é uma regrinha aí que a gente às vezes utiliza. Quando ele faz uma retração curta, pequena, eu posso entrar por violação, ou seja, eu poderia deixar a ordem aqui no fundo e entrar por violação. Quando ele faz um pullback muito grande, ou seja, ele faz um pullback lá no 38,2, ou esse movimento é muito grande, o stop é muito caro, aí eu tenho que fazer o quê? Entrar por confirmação. Então eu vou esperar um giftzinho depois do rompimento, eu vou esperar um pablito, vou esperar um pullback para poder fazer uma entrada mais barata, né? E ter um stop novo, né? Então tem essas possibilidades. Agora, ó, a média de 20, tá vendo? Ela tá ainda acima da 200. Eu acho que agora, quando essa média de 20 derreter um pouquinho mais, a de 8 continuar descendo, o ativo ele vai descer um pouquinho mais. Onde que eu teria alvo para essa operação aqui, ó? Tá vendo? Aqui, se eu pensar nesse movimento como um grande pivô. Agora, pergunta, pessoal. Vocês entraram por um pivô ou entraram pela barra elefante? Porque se entrou pela barra elefante, aí o alvo não pode vir daqui. Essa que às vezes é a diferença, ó. Eu não posso fazer isso se a minha análise não for em cima disso. Agora, aonde foi minha análise, pessoal? Não foi na barra elefante? Então é na barra elefante que eu preciso visualizar. E olha que bonito. Se eu tivesse colocado aqui, ó, para vocês verem antes, vocês teriam matado a charada logo. Olha onde ele fez o pullback. Ele fez uma barra elefante de ignição. Ele fez um pullback exatamente, ó. Deixa eu aumentar bastante aí no gráfico para vocês poderem visualizar. Ó. Ele fez exatamente no 50% do FIBO dessa barra elefante, ó. Então eu estou com o stop aqui extremamente bem posicionado. Vou até descer um pouquinho mais ele. Está extremamente bem posicionado. Eu tenho aqui um candle me defendendo. E eu tenho aqui uma retração bacana me defendendo. Agora, quando eu vier para cá para baixo, ó, para a barra elefante, para projetar o alvo, o que eu posso ver aqui? Que eu já cheguei aqui no primeiro alvo de FIBO. Só que ele não deu continuidade. Ele chegou no primeiro alvo e foi embora, tá vendo? Continuou. Tá vendo aqui, ó? Aqui
ele veio e depois continuou voltando para cima, tá? Então isso é um probleminha. Agora, se ele fechar aqui abaixo, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essa ferramenta e botar para o segundo alvo, tá? Isso é uma ideia, ó. Então, por exemplo, nessa operação, aqui estaria minha saída, tá vendo? Ó? Segundo alvo, de repente no terceiro, ó, deixa eu ver se ela iria até o terceiro. Tá, vou deixar até ela no terceiro, porque de repente ela no terceiro me faça aí uma graça. Agora, ó, ela tá fazendo lá um retorno à média, ó, um retorno à média, que também é um pullback na cabeça do pivô, ó, tá vendo? Se ela subir um pouquinho mais, a média de 20 já rompeu a 200 para baixo. Então agora nesse ponto, se você não vendeu aqui, pela correlação das médias, você pode estar vendendo facilmente aqui agora. Aí agora o cara tem opção 1, vender aqui, na perda do candle 19. Opção 2, vender aqui na perda do candle 18. Opção 3, vender aqui na perda do candle 17, que é a mínima do dia. E o stop estaria aqui nessa máxima aqui. Tá? Então o stop dessa entrada seria aqui. Ó. Então aqui seria o stop, tá? Então posso entrar aqui. Aí no meu caso agora, que eu tenho o meu risco de R$250, se eu entro aqui, ó, o meu risco, R$50. Então eu posso entrar aqui com mais uma operação e botar meu stop aqui em cima? Posso. Poderia, ó, entrei vendido. Aí eu ajusto esse stop aqui para cá, ó, R$50 de stop, tá? Tem alguns operacionais aí que utilizam muito desses preços, tá? Desse preço médio aí, ó, tá? O Ogro às vezes ele faz muito essas entradas. Depois que o preço já vai embora, ele vai fazendo piramidar, que ele chama, que é entrar mais com mais contratos, ó. Aqui eu posso até zerar, ó. Porque como a gente entrou com um risco muito curtinho, vale a pena zerar. Agora eu venho com a minha primeira entrada e boto aqui, ó, na mínima, tá? Eu ainda não estou no break-even, tá, pessoal? Ó, eu não estou no break-even. O break-even seria aqui na linha verde. Era para eu estar no break-even aqui, ó. Porque aqui que era, tá vendo? A minha entrada foi aqui, ó. Aliás, a minha entrada era para ter sido aqui, nessa linha amarela, ó. Aqui. Então, se eu tivesse com o stop aqui, ó, era para estar aqui era para ser o break-even, 0 a 0. Mas como ele teve o spreadzinho do stop offset ali que eu dei mole, então ele demorou mais a entrar. Então, estou aqui. Meu stop está aqui. Por que está aqui meu stop, pessoal? Por que está aqui no meu stop? Porque quando o mercado ele faz o zigue-zague, isso aí é um operacional de tendência. A ideia não é você pegar aí 10 pontos, 5 pontos, é você pegar uma pernada, um surf, né? Então, se você visualizar, ele fez isso, um impulso, uma correção. Um impulso, uma correção. Tá fazendo outro impulso, talvez venha fazer outra correção, para continuar fazendo impulso, correção. Até que ele faça uma correção que rompa esse topinho aí maior e comece a fazer para cima, tá? Então, em cima disso, como que é uma forma de você fazer aí o teu trailing stop? Você está na tendência. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu poderia ter colocado, ó, o meu stop aqui, tá? Nesse ponto. Aí ele desceu barra vermelha, barra vermelha, barra vermelha, barra preta, barra branca. Aqui ele deixou aqui um doji. E fechou uma barra vermelha, beleza. Eu venho e boto no topo da barra branca. Aí ele veio barra vermelha, barra vermelha, barra vermelha, barra branca. Deixou uma barra branca. Eu não posso, ó, deixou a barra branca, eu não posso botar aqui não. Eu preciso esperar fechar a barra vermelha. Para quê? Para poder me dar a ideia de continuidade. Porque de repente ele vai fazer uma barra branca, 2 barras brancas, aí depois vem uma barra vermelha para poder dar continuidade, e aí eu fui estopado pela primeira barra branca e saí do trade. Tá? Então tem essas opções. Na verdade, assim, tem várias formas de você fazer esse trailing stop, tá? Por exemplo, tem entradas também que o cara faz isso aqui, ó, que às vezes lá na sala faz o barra-barra, que cada barra que fecha você sobe stop. Ó, ele já foi aqui no segundo alvo, não, ó, tá indo pro terceiro, ó. Tá indo pro terceiro alvo. Então, por exemplo, o que seria o barra-barra? Barra-barra é isso aqui, ó. Você entrou nessa violação, aí fechou esse candle aqui, você bota aqui nessa máxima, fechou o outro, você bota nessa máxima, fechou o outro nessa máxima, fechou o outro nessa máxima, fechou o outro nessa máxima, esse candle branco teria estopado você. Aí você teria saído já do trade aqui com
aproximadamente 4 pontos. Mas às vezes ele dá em umas barras grandes, enfim, ele vai te dando, tá? Agora, o que é o problema aqui agora? Ó? A 20 ela está bem distante, ó, 27 pontos distante. Ou seja, se ele fizer aqui um pullback na 20, vai te estopar, tá? Então agora aqui, ó, barra branca, tá vendo? Eu posso descer esse stop agora para barra branca? Não posso. E até posso. Se eu desço aqui, seria stop gain, tá vendo? Eu até poderia. Mas o ideal seria agora, ó, essa barra vermelha fechando vermelha, aí eu poderia descer para cá pro branco. Aí seria bacana. Porque se ele voltar, a ideia é que ele talvez tenha, entre aspas, né, rompido um topo. Porque, por exemplo, quando você vê em um candle vermelho, um candle branco, um candle vermelho, o que você está vendo? Você está vendo isso aqui, ó, impulso, correção, impulso. Quando você vê um outro candle vermelho. Que é o que você está vendo aqui agora, ó, impulso, correção, impulso. Fechou esse candle aqui vermelho? Ainda não. Ele fez aqui uma barra que está dando muita vontade de vir correndo para cá. Mas aqui ele poderia voltar aqui e tudo deixar um pavio. Né? Então não é o ponto ainda não. 44 segundos, tá? Com uma barra grande, eu não queria arriscar tanto, eu vou botar aqui pelo no break-even. O que significa aqui o break-even? Aqui está na linha verde, tá vendo? Essa linha verde é uma linha de que se o preço daqui agora, ó, ele fizer um movimento e vier para cá e me estopar, ele me tira com 0 a 0, não perco mais nada. Tá? Essa coisa do botar no break-even é muito legal, porque você já fica tranquilo no trade. Você pode deixar ir até teu alvo agora, ou não, enfim, tu vai relaxando. Porque você já sabe que você não perde mais pro mercado. Né? O problema é quando você faz uma entrada, o ativo ele anda 2 pontos, 3 pontos, e você coloca no break-even. Aí, às vezes, o que acontece? Você vai ser violinado, ele vai vir vai te estopar, e depois vai continuar subindo. Ou descendo. Aí tu fala assim, caramba, se eu tivesse feito tal coisa. Então aqui, ó, por exemplo, ó, como ele fez uma barra grande vermelha, o ideal é que essa barra branca ela não superasse essa máxima aqui. Ó. O ideal seria, tá? Aqui a gente tem uma quantidade de ordem, tá vendo? Que pode ser stop de alguma entrada aqui. Mas ela também pode ser compra para poder subir e ir lá fazer um pullback na 20. Então aqui a gente tem que ficar agora ligado. Olha, ele tá vindo lá, ó. Será que ele vai me tirar no break-even, cara? Aí o cara começa a fazer conta, ó. Ele vem da mínima aqui do candle, ó, até onde está voltando, ó. Você está devolvendo aqui, se ele te tirasse aqui nesse ponto, 9 pontos, R$90. Vamos ver agora. Mas ele pode também estar fazendo aqui, esse que é o jogo, tá vendo? Ó. Teu stop estaria aqui, nessa barra. Ó. Agora sim, a barra vermelha fechou, teu stop estaria aqui. Ó. Tá? Porque essa barra vermelha que fechou, eu até dei mole que demorei para poder mostrar para vocês. Ó. Agora eu preciso o quê? Que essa barra vermelha feche, para o meu stop sair daqui e descer para cá. Esse stop de GBI e RBI é bem legal, entendeu? Porque ele mostra uma barra ignorada. Então essa barra ignorada, entende-se que ela foi ignorada para poder dar a sequência contra ela, né? Agora aqui, ó, que é o problema, ó, esse candle branco. Mas ele pode vir aqui fazer um pullbackzinho aqui nessa média de 8, ó. O bom é que a média de 8, ela já está abaixo do meu ponto de stop. Então se ela vier me estopar aqui, ela vai me estopar, mas a barra já estando, né? Tá vendo aqui, ó, 70, garante R$70, pronto. Agora aqui, por exemplo, para quem opera outros setups, a perda dessa barra aqui, ó, daria entrada, ó. Ela deixou uma barra vermelha? Deixou. Para onde eu tenho que ir meu stop? Ó, para barra branca, ó. R$100. E aí você vai arrastando o teu stop. Para onde você vai colocando, tá? Claro que não é bom quando essa barra vermelha que vem depois da branca, ela não perde o fundo da branca. O ideal é quando ela já perde já logo. Entendeu? Como ela fez aqui, tá vendo? Ela fez uma barra vermelha já perdendo o fundo da branca. Tá, agora aqui, ó, se juntar esses dois candles e fizer um blend aqui, você vai ver uma barra elefante. Esses dois candles que estão rompendo essa barra branca. Tem gente que entrou aqui com certeza vendido, ó, na perda dessa mínima aqui. Por quê? Porque ele fez um impulso, fez uma correção em direção a 8, fez um pullback na 8 e está voltando. Então aqui o cara tá vendo o quê? Ele não está vendo daqui para cima. Ele está vendo daqui para baixo. Ó. O que ele está vendo aqui? Ele está vendo isso. Ó. Na 8, tá? Ó, impulso, correção, impulso. Ele está vendo isso, um pivô de baixo. Só que o que é o problema de você ver isso?
Se você visualizar e entender que o pivô começou lá em cima, ó, esse pivô aqui já pode ser o fim da festa. Então, por exemplo, galera que ondas de Elliott, né? Você tem impulso, correção, impulso, correção, impulso. Então, onda 1, 2, 3, 4, 5. Depois da onda 5, você tem um ABC, que pode ser tanto de correção para depois continuar subindo, como pode ser de inversão de tendência, né? E aí você fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora ela pode estar num ABC, ABC, tá? Ela pode estar no ABC. E aí você está entrando aqui num pivô exatamente no ponto do ABC, que ele pode ser um ABC de correção e continuar caindo, ou pode ser um ABC de inversão de tendência e subir. Então isso é perigoso. Claro que quando você conta a onda, a ideia não é contar onda intraday e muito menos intra-5, né? Mas não te impede de você utilizar isso como uma ideia geral. Que se você teve, ó, primeiro impulso, primeira correção, aqui é um bom legal para você entrar, tá vendo? Aqui às vezes não. Quando você tem o primeiro impulso, tem a primeira correção e você tem o segundo impulso, aqui é um ponto bom de entrar. Que você talvez vai ter um impulso, correção e outro impulso. E depois pode ser que tenha ou não. Então, assim, isso também é uma outra maneira aí de visualizar. Tá vendo? Inicialmente, eu não posso ainda mexer nesse meu stop. Quem opera trailing stop em cima da média curta, de repente já está colocando aí mais próximo da média de 8. Se o candle virar a média para cima, você pode ajustar o teu stop, isso tudo aí, tá? Agora repara como é que esse candle branco, ele foi um candle que teve um volume maior do que esses dois candles vermelhos, tanto o anterior a ele quanto o posterior. São coisinhas que a gente tem que começar a reparar, ó. O branco teve um volume maior que o anterior, que é esse candle, que por acaso aqui é até maior do que ele. Ó. O candle vermelho posterior tem um volume menor também. Esse candle aqui, que deixou um grande pavio, ó, ele tem um volume maior do que os outros. Ou seja, esse volume aqui, ele não é um volume de venda, se ele deixou esse pavio. Ele é um volume de compra, porque o preço caiu. Ó. O preço caiu e os compradores entraram forte aqui, por isso que aumentou esse volume. E essa quantidade de pavio já começa a te mostrar o quê? Que ele está com fraqueza de perder esse fundo aqui, ó. Certo? Então já é um ponto que de repente vale a pena você vir corrigindo um pouquinho mais, vir descendo o teu stop, botar aqui nessa mínima aqui, ó. Tá vendo? E você já vir descendo. É formas de você operar, tá? Eu gosto de deixar na barra contrária. Porque às vezes você perde, você é muito violinado por você vir descendo na barra da mesma cor. Mas às vezes na sala a gente utiliza isso, barra da mesma cor. Fechou uma barra, sobe. Ela sendo verde ou sendo vermelha. Fechou uma barra, sobe. Sendo verde ou sendo vermelha. Para você não devolver muito. Por exemplo, aqui, ó. Ele já está rompendo o topo desse candle aqui. Se ele romper esse aqui, ó. O que significa ele romper esse topo aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Vamos lembrar que esse candle aqui, ó. Ele fez essa barra, essa cauda inferior, essa sombra inferior, com grande volume. O que poderia entender isso? Compradores pegaram esse preço aqui, jogaram lá para cima. Vendedores fizeram uma força para baixo muito grande, mas não conseguiram perder a mínima. E se ele romper a máxima, ó, ele pode estar fazendo isso. Ó, fazendo um pivôzinho para alta. Então a gente não tem nada que a gente possa fazer. Ó, tá vendo aqui a quantidade de volume, ó, que está aqui? É aquela posição que eu não gosto de estar muito próximo, porque você sabe que pode ser um stop, mas também pode ser ordem de compra. Então, nesse caso, eu vou fazer uma proteçãozinha aqui, ó. Não deveria, tá? Porque ele já fechou o candle branco, o ideal seria eu esperar fechar um candle vermelho, tá? Mas olha como é que o candle já fez uma coloração preta ali, agora tá fazendo vermelho, enfim. Ó, o ideal seria agora que esse vermelho viesse logo aqui para baixo, ó. Viesse perder esse fundo aqui logo para me deixar tranquilo com o meu stopzinho aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. E aí, pessoal, o que acontece com esse trade system do ogro? É um trade system que você geralmente fica algumas horas operando. Tanto analisando, evitando algumas entradas, quando você vê que ele está contra 60, ele está com pouco volume, o S&P está, enfim, tá dando divergência, enfim. Agora, por outro lado, para a galera que está acostumada a boletar direto, eu antes de entrar para a sala, eu estava com esse problema, eu fazia muitos trades num dia.
Tá? Muitos trades, muitos. Teve dia que eu fiz 90 e poucos trades num dia. Então, assim, é muita coisa. Eu tava na vibe de operar 1 minuto, 2 minutos e tal. Ó, agora sim, ó, tá vendo? Agora sim, ele fechou, vermelho. Agora ele me deu a autorização, ó, de ajustar o meu stop, ó. Beleza. Então, ele faz com que você opere menos, você faça menos operações num dia. Ou seja, a tendência de você não entrar num overtrade muito grande, a tendência de você ser estopado, violinado e tudo mais, ou alfaçar, sair antes da hora é menor, mas você tem pouquíssimos trades no dia. Então, às vezes, você vai ter 1, 2 trades no dia, 3 no máximo, entendeu? Principalmente se você estiver respeitando o Tabajara do Candle. Mas, por exemplo, o ogro às vezes ele não faz, tá? Então, o que o ogro às vezes faz bastante, ó? Exemplo, tá? Vamos supor que isso aqui, que aqui ele está numa região de terceiro alvo. Aí ele pega a reversão e mesmo que adotando vermelho e branco ainda, ele entra num rompimento aqui e vai embora, tá? Esperando que o ativo vai fazer uma reversão. Então, é possível também isso. É uma possibilidade, tá? Vamos ver que bicho que vai dar aqui agora. Queria bastante que esse candle ele fechasse aqui embaixo logo, ó. Embaixo. Tu vê que, ó, ele tá brigando para fechar embaixo daquele pavio, daquela sombra inferior, ó. Mas ele tem essa sombrinha inferior aqui que é a mais relevante, ó, que fez aquele impulso, correção e tal, para poder ele derreter e ir embora e ir lá buscar o terceiro alvo, ó, da minha barrinha, ó. Tá vendo? Ele tá já no terceiro alvo, ó. Então, só pra gente dar uma olhada aqui de novo, ó. A gente entrou aqui, ó, entrada, primeiro alvo, segundo alvo, indo pro terceiro, próximo do terceiro alvo, ó, tá? Mas, ó, de novo ele fechou acima daquela minimazinha lá, ó. Então, o que eu já consigo já olhar para esse gráfico e ver facilmente, que ele está fazendo o que agora? Uma distribuiçãozinha, ó. Ele lateralizou, ele consolidou aqui, ó. Tá? Se você diminuir, ó, aqui para cá, você vê nitidamente uma lateralização, ó. Ele consolidou, ele fez um retângulozinho, ó. E aí o retângulo, você já tem aquelas operações de retângulo. Perdeu aqui, fez pullback, você vai embora. Rompeu para cima, você pode entrar. Só que eu não posso ainda pensando no Tabajara, né? Mas se eu tivesse com um candle de coloração verde e vermelho, poderia entrar. Então aqui, por exemplo, ó, esse rompimento aqui daria compra, ó. Por acaso que é o meu stop, tá vendo? Aqui daria compra, ó. Tá um tiquezinho de pegar meu stop. Ó, caramba, quase, ó. Ó, um pedacinho de nada, ó. Até vou aumentar esse candle agora, ó. Quase foi no meu stop, ó. E ele respeitou, ó, a outra sombrinha, ó. Ó, olha só, ele fez a mesma sombra daqui, ó. Então você vê que ele está respeitando essa mínima aqui, ó. Opa, estopado, tá vendo? Agora a tendência é, como ele brigou por aqui, ele pode estar agora fazendo um pullback na média de 20 para cair, ou ele pode estar fazendo aí uma inversão de tendência, tá? Então agora eu esperaria, para fazer uma outra entrada, eu esperaria uma inversão real, tá vendo? O ideal seria que ele perdesse esse candle aqui, ó, para cima, rompesse e tal, que também já iria convergir com a média de 20. Então o ideal aqui, para quem está operando aí usando Tabajara. Agora a gente tem aqui, ó, a gente coloca na mínima e vê até onde ele pode estar fazendo uma correção, se ele vai corrigir até aqui, para poder voltar a cair. Ou esperar a média de 20 virar para cima e ficar verde, o candle passar para cima dela para poder ficar verde e preto, a média de 8 passar para cima e a gente esperar o que aqui agora? Esperar o que a gente esperou para descer, para subir, ó, um impulso, uma correção e um impulso. E é isso, tá? Então, hoje a gente vai ver uma outra lição bacana, que é a lição do seguinte:
eu tenho um stop diário de R$500, eu tenho até 2 trades que eu posso tomar stop por dia e posso fazer mais trades e tal. Depois até, se vocês quiserem, eu posso até fazer outro vídeo falando sobre gerenciamento de risco, plano de trade e tal. Mas já tem aí no canal também um, tá? Ficou um pouquinho longo, mas vale a pena assistir, tá? Principalmente para quem está começando aí, para poder ter um norte, né? Porque às vezes a pior coisa que tem é você querer operar sem um plano, sem regras, enfim. Você tem que ter regras claras na tua cabeça de por que entrar, aonde está o stop, aonde está o teu alvo, se vale a pena, se não vale, qual a quantidade de lote, como você vê a quantidade de lote. Tudo isso você tem que ter muito claro antes do trade, porque na hora da emoção do mercado rolando é muito difícil, né? Então olha só, ó que bonito. Aqui seria uma barra elefante, ó, tá vendo? Só que aqui nesse caso seria uma barra elefante de quê? Talvez de ignição também, porque ela está saindo das médias, então ela veio e pã. Agora, se fosse uma barra vermelha aqui, elefante, seria o quê? Uma barra de exaustão. Aqui foi uma barra de ignição, aqui seria uma barra de exaustão, né? Então, para quem opera outros setups aí, ó, já tem aqui superando essa máxima da compra. Ó, superando essa máxima da compra. Problema disso, que ele ainda pode estar vindo fazer aqui um pullback em uma das retrações. Ele pode estar vindo fazer aqui, ó, um pullback aqui para derreter, ou ele pode estar vindo fazer um pullback aqui para derreter. E aí você pode estar entrando e acontecer aquele negócio assim, caramba, ó o pavio. Você pode estar entrando e acontecer assim, caramba, é só eu entrar comprado que o mercado, porra, cai, é só eu entrar vendido que o mercado sobe. É por causa disso aí, tá? Mais um dia aí, ó, olha o que eu falei aqui, pessoal, tá vendo, ó? Ele pode ter vindo fazer aqui um pullback na região de 50% e agora derreter, ó. E fazer um novo movimento de baixa. Então, por isso que a gente tem que estar ligado, tá? Senão a gente acaba pirando o cabeção aí, fazendo um monte de besteira, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai dar sequência aí a esse backtest. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, dá essa força pro teu amigo e vamos junto aí rumo ao sucesso, valeu? Um grande abraço, até a próxima, valeu!